os melhores ensinamentos do David Goggins. David Goggins ele é conhecido como o cara mais casca-grossa do mundo, tá? Tem uma série de feitos dele que é conseguir passar várias vezes em testes das forças especiais. Como militar ele quebrou vários recordes, ele tinha ou ainda tem, né, o recorde de mais barras fixas durante o dia. Ele faz ultramaratona, que maratona é 42 quilômetros, né? As dele é 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros. E aí ele ficou conhecido como o cara mais casca-grossa do mundo. E o grande sacada é que ele não nasceu dessa forma. Ele não nasceu o cara mais casca-grossa do mundo, ele não nasceu um cara resistente, um cara forte. Ele teve que se tornar esse cara. E o que ele ensina está muito ligado a isso. Então, pessoas que querem se desenvolver, pessoas que querem mais da vida, acabam se identificando muito com um tipo de mensagem desse. Que foi o meu caso e foi uma das pessoas que eu verdadeiramente modelei. Que eu estudei muito sobre, que eu vi todos os podcasts, que eu assisti todas as entrevistas, que eu li os 2 livros que ele tem hoje. Então, sempre que tiver uma pessoa que tem características que você quer desenvolver, você tem que estudar tudo que tiver dela. Se ele tivesse um curso, eu teria comprado. Se ele tivesse uma mentoria, eu teria comprado. Mas no caso não tem, eu fui até onde foi possível. Tudo que tinha no YouTube, os livros, tudo mais. São livros muito bons, tá? Esse aqui é o primeiro livro, Nada Pode Me Ferir. E esse aqui, Nunca é Hora de Parar, tá? É realmente uma ordem, segue uma ordem cronológica, então acho que não faz muito sentido começar por esse. Começa por esse, que ele conta a história da infância dele, e realmente, assim, antes dele tomar a decisão de se tornar um cara diferenciado, um cara resistente, ele estava verdadeiramente fudido mesmo, assim, da vida, entendeu? Então é muito importante trazer isso pra gente, que é possível mudar, que é possível se desenvolver. E aqui nesses livros, e em tudo que eu estudei dele, né, que no caso foi um estudo intensivo e extensivo, teve volume, teve intensidade, eu separei aqui 3 ensinamentos muito, muito legais que realmente trouxeram uma grande mudança. E o segundo aqui que eu vou trazer para vocês, o segundo ensinamento, foi o motivo de eu começar a correr. Foi verdadeiramente o motivo de eu começar a correr. Várias pessoas me inspiraram no meio do caminho, eu tive algumas experiências que foi me dando a vontade ali de correr algumas vezes, mas a decisão foi tomada e foi inspirada num ensinamento que eu tive com o David Goggins, entendeu? Mas eu vou deixar isso aqui como é a segunda coisa que eu vou passar aqui para vocês, para a hora que eu for falar sobre isso. Primeira delas, um ensinamento bem interessante para ambientes competitivos, que é o que ele chama de capturar a alma ali do seu inimigo. Ele chama de captura de almas. Isso daí realmente não é que você vai matar a pessoa. E é algo que num primeiro momento não fazia tanto sentido para mim, que eu não vejo muito sentido na competição. Mas não é porque você não gosta de competição que o mundo não é competitivo. E é muito interessante esse conceito do Goggins, da captura de almas, que se é para pegar para competir com alguém, você tem que ir para... não é nem para ganhar, é para realmente capturar a alma daquela pessoa. E esse conceito, ele está muito ligado a um momento que a pessoa vê que você não desiste, um momento que a pessoa vê que você ganha sem parar dela, a chegar num ponto que ela te olha assim de uma forma como, caramba, não tem como vencer esse cara. Esse é o momento que você capturou a alma dela, segundo Goggins. Então é um conceito bem interessante, que muitas vezes para você conseguir o que você quer, você vai ter que competir. Não tem outra forma. Eu sou muito mais da perspectiva de você criar oportunidades do que ficar competindo por uma. Mas tem situações que não tem como, e a gente vive num mundo competitivo. E tem que, de certa forma, aceitar. Faz parte da natureza das coisas, faz parte da essência de muitas coisas, e não tem para onde fugir. É mais fácil você entender que existe essa natureza
e você se adaptar a ela do que querer adaptar o mundo inteiro. Então, realmente eu não gosto de competição, mas se é para competir, que seja para capturar a alma do seu inimigo. Beleza? Segundo conceito, que foi o motivo de eu começar a correr. Busque o desconforto. Simples assim. Se tem alguma coisa que você não gosta de fazer, faça. E qual que é o motivo disso? Calejar a própria mente. E na minha história inteira, correr sempre foi algo muito difícil para mim. Muito difícil. E realmente, por ser difícil, eu comecei a não gostar disso e fugir de situações que tinham essa situação acontecendo, que era ter que correr. E depois que eu comecei, eu vi que não era algo assim, eu só nasci não gostando. Não era uma questão de gostar, era algo que realmente eu não tinha ou não tenho talento para isso. Quanto mais leve você é para correr, mais fácil é. E assim, eu tenho uma estrutura óssea pesada, então já é algo que assim já dificulta de correr. Eu tinha, porque eu fui tratando, né, muitos problemas em articulações. Eu tinha praticamente o meu lado esquerdo inteiro tinha problema em articulação. Problema na articulação do tornozelo, problema no joelho, problema no quadril. Então assim, correr realmente era muito difícil. Era quase como se essas articulações todas fossem meio travadas, sabe? Faltava ali lubrificação e faltava a parte de acolchoamento, vamos dizer assim, que é as cartilagens. Então, realmente era um problema muito grande. Então, pensa você correr com uma perna praticamente dura, sendo que você tem que ter ali o movimento. Então, realmente eu tinha muita dificuldade. Hoje, eu consegui desenvolver muito isso. E ainda está muito longe do que eu quero chegar, entendeu? Então, realmente não é algo que eu tenho uma tendência natural de gostar, nem de ter facilidade. E o motivo de eu começar foi por causa disso. Exatamente por isso. Porque eu não sou bom, porque eu não tenho facilidade, porque eu não gosto. Simples assim. Aliás, hoje eu comecei a gostar. Mas na época, assim, é algo que realmente eu não gostava. Para você ter uma noção, eu não dava conta de correr 100 metros. E eu não tô falando correr nível dar um sprint de 100 metros rasos, não. Eu não dava conta de realmente correr de boa por 100 metros. Respiração faltando e já joelho começava a doer e perna começava a doer. Então realmente é algo muito difícil. E eu comecei para ter esse desconforto, para ter essa dificuldade. E nesse processo de buscar o desconforto, você caleja a sua mente. E aí em situações da sua vida onde você desistiria, onde seria uma dificuldade muito grande, por você estar calejado, você está mais forte para passar por aquilo. E realmente eu consigo ver isso no meu dia a dia com muita facilidade. Que o fato de eu ter começado a correr, que era algo muito difícil, quando surgem coisas difíceis, parece que isso me trouxe uma confiança maior, me trouxe verdadeiramente um calejamento. E você, a corrida em específico, você acaba adquirindo uma resistência ao tédio, à agonia. Então é algo muito interessante, é verdadeiramente um treinamento. Porque, vamos supor, tem uma pista ali de 400 metros, onde você fica por 1 hora dando volta ali. É extremamente tedioso. Seu coração, muitas vezes, já está batendo meio forte, já está ali com uma sensação ruim e você continua. Dá uma sensação de agonia e você vai aprendendo a lidar com isso e calejando a sua mente por consequência disso. E o que é mais interessante? Pode ser na corrida, pode ser na musculação, pode ser numa série de coisas que talvez você tenha dificuldade. Isso vai servir como um treinamento e vai servir para todas as áreas da sua vida. Entendeu? Não é que você fica com a mente calejada para correr, não. Você fica com a mente mais forte e vai servir para uma série de coisas. Para uma série de coisas. Tudo que você precisar de resistência, de lidar com a agonia, lidar com o tédio, lidar com a dor, lidar com o desconforto, tudo isso vai ficar muito mais fácil para você. E a ideia do Goggins é, por exemplo, hoje eu estou confortável de correr 5 km no pace que para mim ali é tranquilo. Beleza, tá confortável agora? Busque o desconforto. Tá fácil ali nessa velocidade? Aumenta a velocidade. E sempre esteja no desconforto para ir calejando a sua mente. Beleza? E existe um conceito que eu acho muito interessante do Goggins, que ele chama de o pote de biscoitos. Praticamente toda vez que a gente começa algo novo na vida,
as pessoas que estão ao nosso redor vai ridicularizar isso. E também um dos fatores, né? Esse é um dos fatores que faz a gente ficar inseguro de começar algo. Mas só do fato de começar algo novo já dá uma insegurança. E se te dá uma insegurança é porque aquilo é importante para você. E é muito interessante todas as conquistas que a gente vai ter na nossa vida, a gente tratar como se fosse um pote de biscoito. Sabe aqueles potes de vidro que muitas pessoas, principalmente mais antigas, guardam um biscoito? Você vai lá, abre o pote, pega um biscoito, dá aquela sensação boa, né? Então, esse conceito é mais ou menos isso. Cada biscoito que você tem nesse pote é uma conquista sua. E o que essa conquista faz? Ela te traz confiança e te mostra que você é capaz de conseguir fazer aquilo novo que você está querendo fazer, porque no passado você já fez isso outras vezes. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu vou começar a... Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, uma natação. Essa experiência que eu tive de me superar na corrida, ela vai servir para eu ter mais confiança de ir bem na natação, entendeu? Então, num momento ali da natação, eu estou inseguro, eu falo, eu acho que isso não vai dar certo, eu não sou capaz, não sou bom o suficiente. Eu abro o pote de biscoitos dentro da minha mente, pego o biscoito ali da corrida e falo, não, é possível. E dá aquela sensação boa e me dá um gás, me dá um ânimo a mais de ir além. Então esse é o conceito do pote de biscoitos. E é muito interessante isso, a autoconfiança, ela é alicerçada em cima dos resultados que você já teve. Esse é apenas um exercício mental, uma técnica mental para você trazer isso na linguagem ali que para o Goggins serve. É um ensinamento muito interessante, mas eu nem uso assim, essa técnica mental, essa visualização de um pote de biscoitos. Mas esse conceito de quando eu estou inseguro com alguma coisa, eu trazer uma conquista, trazer um resultado ali na minha mente para eu ficar mais seguro sobre isso eu faço bastante. Então, muitas vezes a gente aprende algo com uma pessoa e não precisa fazer ali certinho como a pessoa ensinou, mas utilizar do conceito que tem por trás disso, do fundamento que tem por trás disso. E nesse caso, é o que eu sempre vou falar para qualquer pessoa que eu estiver instruindo. Começa a ter resultado. Pequenos resultados vai te dando mais confiança, vai te dando mais confiança. Você não vai começar correndo uma maratona, mas você dá conta de fazer os primeiros 100 metros. E no momento que você dá conta de fazer os primeiros 100 metros, isso tem que ser algo que vai te dar confiança de fazer os 200. E na hora que você fizer os 200, isso tem que alicerçar a sua confiança para você conseguir 400. E aí você vai 800, 1.200 e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Quando vê, você está fazendo 5 quilômetros. E os 5 quilômetros, na hora que você fizer ele bem feito, ele vai servir como uma base, como um alicerce para você para os 10. E vai indo, vai indo, vai indo. Quando vê, você está fazendo 42. Mas é muito importante essa questão de você começar de uma forma gradual e cada conquista que você tiver serve como um alicerce da sua confiança, da sua autoestima para chegar num próximo passo. Beleza? Então sempre esteja muito ligado. Muitas vezes você não dá muito valor para suas conquistas. Pequenas conquistas são muito importantes, porque é elas que vão alicerçar as grandes conquistas. Entendeu? Então, às vezes uma faixa que você pegou numa arte marcial que você já fez, uma matéria na escola que você tinha dificuldade, se superou naquilo e tirou uma nota boa e conseguiu passar de ano. Todas essas coisas, todas essas pequenas conquistas têm que ir alicerçando a sua autoconfiança. A confiança que você tem em você mesmo de que você pode conquistar os seus objetivos. Como o Goggins fala, o seu pote de biscoitos. Beleza? Quer mais dicas assim? Quer acessar esse tipo de conhecimento? Aqui, o que eu te ensinei não substitui você ler esses 2 livros. Porque a minha visão é algo que foi importante para mim. Talvez do que eu te falei aqui, você vai pegar 1, 2 coisas e você lê o livro, você pega mais outra coisa que para mim não foi tão importante. E é engraçado que se eu ler esses livros de novo daqui uns 2, 3 anos, eu vou achar outros ensinamentos mais interessantes, porque o momento que a gente está vivendo,
o estado mental que a gente está lendo no livro, tudo isso influencia no que vai marcar mais a gente, no que vai ser mais útil para a gente. Então, é realmente uma sugestão. Lê esses livros, eu acredito que você pode gostar bastante. E quer acessar mais conteúdos desse tipo? Quer acessar aí 20 minutinhos que vão te trazer um conhecimento que talvez vai demorar, sei lá, para ler isso aqui, uma pessoa que não tem muito costume, um mês, se pegar ali rapidinho, entendeu? Quer acessar mais coisas nesse sentido? Curte esse vídeo, comenta e principalmente se inscreve no canal para ser avisado quando os próximos vídeos vierem. Fechou.